Eu estou muito feliz nesta noite. Quem está feliz aqui comigo? Quem está comigo nesta noite, diga amém. Diga, eu estou feliz, porque estou na casa de Deus. Isso aqui é um lugar maravilhoso. Cumprimente seu irmão. Diga para ele, você está feliz? Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Oh, glória. Você pode se assentar. Boa noite a todos, aqueles que não tive oportunidade de falar. Não tive oportunidade de falar. As vitórias do Senhor sempre foram precedidas pelo louvor. Lembro de Josué no seu primeiro desafio, que foi Jericó. E ali o Senhor deu uma estratégia para Josué. Aliás, Josué estava com muito medo. Estava com medo. E o Senhor se apresentou para ele, ele falou assim, olhou para aquele cidadão, é dos nossos? É de paz? Ele falou, eu sou o príncipe do Senhor dos exércitos, eu vou à frente dessa batalha. E ali a estratégia foi o seguinte, um grupo de levitas tocando à frente, e a tropa e a nação de Israel atrás. E a estratégia foi dar 6 voltas ao redor das muralhas de Jericó e depois voltar para o acampamento. No último dia, eles deram 7 voltas. Quando terminou a última volta, eles deram um grande brado. E depois daquele brado de louvor, as muralhas caíram. E é por isso que eu gosto de louvores, por isso que eu gosto da igreja feliz, alegre, contente. Aqui é lugar para isso, irmão. É lugar para você se derramar, é para você prestar um culto ao Senhor. Espero que você não tenha vindo nesta noite apenas para assistir alguma coisa, que nesta noite o Senhor está te chamando para prestar algo para Ele. Eu queria, antes de iniciar a palavra, vocês abrissem aqui em Jeremias capítulo 23, livro do profeta Jeremias, capítulo 23, no verso 28, quero trazer essa palavra preparando para a palavra. Jeremias capítulo 23, verso 28 diz: o profeta que tem sonho, conte-o, como apenas um sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. E o verso 29 diz: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Nesta noite, queridos, venho como humilde profeta falar as verdades da palavra de Deus. Não venho aqui contar um sonho,
vem contar e reproduzir aquilo que o Senhor falou comigo para transmitir para você, igreja. E creia que desde que você chegou aqui nesta noite, a palavra de Deus, como um fogo, está te purificando. A palavra como um fogo está te avivando. A palavra como um fogo que já foi cantada, lida, está clareando a sua mente. E ela tem poder para esmuiçar como um martelo. Não existe nada que a palavra de Deus não tenha poder para quebrar, para desfazer, para destruir. A palavra de Deus tem poder. Então creia nesta palavra, porque esta noite o Senhor tem algo para mim e para você. Ele já falou muito comigo, mas Ele vai falar com você. Diga para o seu irmão, o Senhor vai falar com você. Ele está com o martelo na mão. E Ele vai esmiuçar o que precisa ser esmiuçado. Quem crê nessa palavra, diga amém. Você está comigo aqui? Diga aleluia. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor agora, em outro texto, e assim nós vamos falar um pouco sobre fé. Em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. E nós vamos ver e ler e meditar dos versos 1 até o verso 11. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga misericórdia. Pede ajuda ao seu irmão aí. Meu irmão, me ajuda, eu estou aqui meio perdido. Não sei se é no novo, tá, irmãos? Lucas é no novo. Vamos à leitura. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, mar da Galileia, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Vamos ter uma palavra de oração.
Tuas mãos, Senhor, entregamos este momento precioso da Tua palavra. Te rogamos, Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade neste lugar. E nesta hora nós repreendemos todo espírito de distração, todo espírito que queira levar cativo mentes para não ouvir a Tua palavra. Mas nesta hora nós repreendemos em nome de Jesus Cristo. E que corações possam estar abertos para a boa semente da Tua palavra nesta noite. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Há muito tempo atrás, eu não sei quando, eu recebi esse papelzinho aqui, ó, de uma criança do geração antes, né, geração vida. Está aqui um peixe, não sei o que significa muito esse negócio aqui embaixo, acho que é uma alga. E aqui está Lucas, capítulo 5, verso 10, a parte B, a parte final. E este versículo, essas coisas, as pessoas me entregam, né? E eu guardo isso como uma palavra para mim, uma palavra profética para a minha vida. Eu creio em palavras proféticas. Eu creio naquilo que a palavra de Deus tem para me dizer neste versículo. Então está aqui na minha Bíblia. Ela está guardada. Algumas coisas eu coloco na minha Bíblia. Por exemplo, eu tenho aqui no final da Bíblia um envelope de dizimista fiel. Aqui, dizimista fiel. E está aqui, dia 21/5/2023. Entre outros, né? Vai ficando velho, a gente vai colocando. Oração, prosperidade e provisão para a igreja. Não fala igreja, sou eu e você. Eu tenho orado pela sua prosperidade, sabia, irmãos? E o texto é Gênesis capítulo 14, verso 20, parte B. Que Abraão, quando chega para entregar a primeira vez o dízimo, diz a Bíblia que ele entregou de tudo que ele tinha, ele entregou o dízimo. Eu gosto dessas palavras absolutas, tudo, porque Deus quer tudo de você. Eu estou aqui, tudo, mês a mês, dia a dia, culto a culto, eu me lembro da palavra. Outra coisa que eu guardo é uma foto da minha família, está aqui. Primeira coisa que eu abro a Bíblia, está a foto da minha família. Estou muito mais bonito aqui, graças a Deus, né? A Marcinha está mais ou menos. Eu quando abro a Bíblia, eu lembro da minha família, e eu coloco a mão sobre ela. Senhor, abençoe essa família. Não abençoe só ela, abençoe os meus netos, os meus bisnetos. A minha foto vai ficar maior, com netos e bisnetos. Está uma nora aqui tentando entrar nessa foto. Estou orando, né? Está aí. Essa foto está aumentando. Irmãos, eu vivo pela palavra. Eu me sinto bem vivendo a palavra. Não tem espaço para a minha vida hoje não viver pela palavra. E muitas vezes a palavra bate como um martelo na minha vida. Machuca. Mas a palavra é para isso mesmo, é para te consolar, mas também para machucar. Para você entender, para você sentir a dor. Porque a palavra de Deus tem esse poder. E por último, na última viagem que eu fui, na cidade que eu estava, existia essa árvore, né? E ela é espalhada por toda a capital. Parece uma folha símbolo lá do Canadá. Eu não fui para o Canadá, irmão, não tenho
Ainda não fui no Canadá, gostaria. Mas essa árvore foi plantada com um objetivo. Quem plantou essa árvore tinha o objetivo de purificar o ar daquele lugar. Aquela árvore tem o objetivo de purificar o ar. E eu trouxe ela e coloquei aqui na minha Bíblia, porque o ambiente em que nós plantamos, nós precisamos purificar o ar dela, o ambiente dela. Quem dá a palavra somos nós, quem transforma o ambiente somos nós, mediante a nossa palavra. Que nós somos profetas, nós somos chamados para profetizar. E foi isso que nós falamos no domingo passado. Porque aqui purificar o ambiente fala-se de uma cultura. Um bom ambiente. E hoje eu vi um bom ambiente. E como Maria. Isso aí, a igreja tem que estar feliz, alegre, sentindo a presença, tendo a comunhão. Mas no domingo passado nós falamos sobre Ezequiel. E nós estamos falando de fé. Em que duas coisas que fazem parte do crente, daquele que tem a fé em Jesus Cristo. Uma delas é uma visão, é uma imagem. Deus sempre dá uma imagem, uma visão do futuro. Todos nós aqui temos uma visão do futuro. Ninguém aqui vai dormir e acordar, e agora, o que eu vou fazer? Você vai escovar o dente, você vai lavar o rosto, você vai tomar um café, depois, sei lá, vai fazer comida, ou você vai fazer um passeio, ou você vai fazer alguma coisa. Você tem um projeto. Somos dotados com uma visão. Quem assistiu os Thundercats, o olho de Tandera, o símbolo do Batman, é a visão. Aquele símbolo mostra, olha, nós temos um objetivo. Como diz o salmista, elevo meus olhos para os céus, para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do Senhor dos exércitos, que fez os céus e a terra, todo-poderoso. Então o Senhor deu uma visão para Ezequiel. Agora a visão de um vale de ossos secos. Mas Deus não só deu uma visão, deu uma palavra. E diz, olha, profetiza. Diga para esses ossos. Fale com eles. Fale com o seu problema. Fale com o seu objetivo. Não fale com Deus que você tem um problema. Fale para o problema que você tem um Deus. É diferente. Tem muita gente falando com Deus, Senhor, me abençoe, Senhor, me dá cura, Senhor. Fale para o seu problema. Qual é o seu problema? É dentro de casa. Fale para dentro de casa. Profetize dentro de casa. Use seus lábios, use as suas mãos, os seus pés para andar na sua casa. E esse território aqui é do Senhor Jesus Cristo. Vai ter cura neste lugar, vai ter provisão neste lugar, vai ter vitória aqui neste lugar. É desse jeito que o Senhor falou para Ezequiel, e dali se levantou um grande exército. Mas aqui eu quero prosseguir um pouco mais sobre essa questão da fé. Nós estamos falando de um DNA, de uma essência da fé, que eu queria passar para vocês neste mês. E esse texto mostra aspectos que eu julgo importante para nós amadurecermos a nossa fé. E aqui eu quero falar sobre a anatomia da fé.
como um cientista estuda o corpo, como um médico estuda o corpo. Todo médico, todo fisioterapeuta, todo dentista, ele estuda a anatomia do corpo para conhecer como este corpo se dialoga entre si, como os órgãos dependem um dos outros, como é importante manter este corpo funcionando. E eu quero falar um pouco sobre isso. E aqui, o texto, logo nos primeiros 3 capítulos, mostra uma multidão que apertava Jesus, uma multidão que estava buscando alguma coisa. Como muitas vezes você, quando tem uma necessidade física, você ou vai numa padaria, ou você vai num supermercado, ou você vai numa farmácia, buscar alguma coisa que você está precisando. Você tem fé, você acredita que aquele remédio vai te curar. Então você tem uma fé, você acredita em algo, você acredita na ciência, você acredita na voz do médico, você acredita no nutricionista que te passa uma dieta. Então havia uma necessidade, mas antes de Jesus Cristo se reunir com essa multidão, se você andar um pouquinho para trás, você vai ver que Jesus Cristo curou, Jesus Cristo libertou, Jesus Cristo fez milagres. Para depois ele ensinar a palavra. Mas o povo aqui estava mais preocupado com as necessidades físicas, momentâneas, do que conhecer a Deus. Queria os milagres de Deus, mas não queria o Deus dos milagres. Eu não sei como você vem nesta noite, mas espero que você venha buscar o Deus dos milagres. É muito mais vantajoso. E aqui, a primeira coisa que nós achamos de importante para falar sobre a fé, sobre essa multidão em especial, fazendo essa análise, essa anatomia da fé, a gente pode facilmente entender por todo o Evangelho, que essa fé que eles estavam exercendo, era uma fé de hora marcada, era uma fé vinculada a um lugar, vinculada a uma pessoa, era uma fé superficial, era uma fé consumista. Porque naquela época não era só Jesus Cristo que era chamado de Messias e de profeta. Existiam muitos profetas que apareciam vez por outras. Então aparecia Jesus, vamos lá, estou curado. Aparecia um outro profeta, eles estavam lá. Sempre havia uma palavra, mas um levava a palha, que nós falamos em Jeremias capítulo 23, mas Jesus levava a palavra de Deus, o trigo, coisas diferentes. Era o culto do eu. Muitas pessoas vêm para as igrejas, vêm para os encontros, vêm para os movimentos para cultuar o eu. Mas na verdade, em nome de Jesus, nós estamos nos reunindo, é uma reunião do nós. Diga para o seu irmão, nós estamos aqui para a reunião do nós, não para o culto do eu. Não para fazer carinho e gracejo no seu ego.
mas para você sentir o nós, porque é no nós que há o mover de Deus. É no meio dos louvores que Deus está. É no meio da multidão, da congregação e da comunhão que o Senhor ordena a sua bênção. Então nós estamos reunidos aqui com esse objetivo. E aqui nós tiramos uma primeira ideia sobre a nossa fé. A fé, ela tem identidade. A fé tem personalidade. A fé tem vontade. A fé tem um CPF. A fé tem um marido. A fé tem uma esposa. A fé tem filhos. A fé tem um trabalho. A fé tem algo para fazer neste mundo. Ela não pode viver em função de uma multidão. Porque uma hora que você tira aqui, isso não é nada. Você está pensando que você está vendo aqui e está tudo resolvido? Você tem mais 6 dias para conviver lá fora. Para viver, é lá fora, é amanhã, é quando termina o culto que a sua fé é colocada em ação. Por isso a fé, ela tem uma identidade, é você, é a sua fé. Você não pode viver pela minha fé. Os filhos não podem viver pela fé dos pais. Os pais não podem viver pela fé dos filhos, de outro parente. Você tem a sua fé, algo pessoal, que Deus está trabalhando na sua vida nesta noite. É sua, é para você desenvolver, é para você crescer. Saia da multidão. Saia da multidão. A nossa fé não é uma fé anônima. Nós não somos crentes anônimos. Nós temos nome. Deus nos dará um nome novo, uma vida nova nos céus. Segunda coisa que nós achamos nesse texto, depois que Jesus Cristo pregou, no verso 3 está assim: entrando em um dos barcos, e ele escolheu em especial o de Simão. Guarde essa palavra, Simão. Pediu, Jesus Cristo pediu para Simão entrar no seu barco. Coloco aspas em seu barco. E Simão o quê? Deu permissão. Jesus Cristo é dono de tudo e de todos. Ele é dono do ouro e da prata. Mas para tratar conosco, Ele vai trabalhando pouco a pouco. E aí, Simão, posso entrar aqui no seu barco? Está vendo aqui a situação? O pessoal está me apertando aqui, eu não estou conseguindo falar. Ele olhou, se compadeceu da situação, né? A multidão apertando. Jesus, por favor, entra aqui. E sentou no barco, não podia ficar em pé, né? Porque o barco fica balançando. Sentou e começou a falar a palavra de Deus. Começou a ministrar. Se você for ver as referências, aqui é o momento que Jesus falou várias parábolas. Dentre elas, a parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo. E isso foi, sendo ministrada a palavra no coração de Simão. E Jesus já estava trabalhando algo importante da fé, porque a fé, a sua fé, é voltada para o próximo. Lembra que nós não somos a congregação dos eus, mas a reunião do nós? Jesus já está com isso. Olha, você pode compartilhar. A fé começa a compartilhar.
a olhar para o próximo, ele começa a trabalhar com Jesus, ele pediu, e olha, queridos, a fé que coopera, ela tem resultados surpreendentes. Quando você coopera, quando você se doa para o reino, para a obra de Deus, quando você atende ao pedido de Jesus, coisas tremendas acontecem na sua vida. Coisas tremendas. Porque à medida que você disponibiliza tudo a serviço do reino de Deus, o reino de Deus disponibiliza tudo ao seu serviço. Nós celebramos aqui sempre a ceia, e o sangue é o sangue da nova aliança. Nós temos uma aliança com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e tudo que é do reino de Deus está a nosso serviço, para nos abençoar. Portas são abertas, coisas extraordinárias acontecem. E aquele que crê, verá a glória de Deus. O fato é que Jesus pediu, e ele disponibilizou. Não sabendo ele dos resultados, muitas vezes a gente não sabe do resultado, nem estamos com essa intenção, porque a fé naturalmente coopera, naturalmente precisa estar voltada para o próximo. O terceiro aspecto nós achamos aqui nesse texto, é que depois que Jesus pede, depois que Jesus prega, Jesus diz algo para ele, diz uma palavra para ele. Verso 4, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Bem, eles tinham trabalhado a noite toda, não pegaram exatamente nada, precisamente nada, estavam lavando as redes. É aquele dia que você trabalha e você não ganha nada no trabalho. É aquela vida que é só para pagar conta, aí só pensa em pagar conta, aí só trabalha para pagar conta, aí só vive para pagar conta. Segunda-feira é dia de pagar boleto, a gente sonha com os boletos, temos que pagar, tem que pagar aluguel, tem que pagar não sei o que, tem que pagar luz, não sei o que, e agora como é que vai ser isso? A vida não se resume em pagar boletos. Diga para o seu irmão isso aí, a sua vida não se resume em pagar boletos. O adolescente não está nem preocupado com isso, né? Mas ele vai se preocupar, vai chegar a sua vez. O fato é que houve uma palavra, e Simão olhou assim: bem, quem é o especialista aqui em pescaria? Sou eu. Quem entende da palavra é Jesus, não é isso? Quem entende da palavra? Jesus. Ele prega, ele salvou aqui, né? ele libertou, ele curou. Agora, pescaria, isso é coisa comigo. Sou eu que pago os boletos todo mês. Mas, de tanto esforço, né, estou aqui parafraseando mais ou menos o que Pedro pensou, diante de tudo que o Senhor fez aí,
Sou uma pessoa boa. Eu vou lançar, o que custa lançar? Aqui, nem vou para o alto mar. E o que ele fez? Lançou a rede. Mal sabia que Jesus Cristo tinha domínio sobre os peixes, sobre a natureza, porque Ele criou todas as coisas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele estava no princípio com Deus, Ele estava com Deus, Ele era Deus, e Ele, peixes, né? No íntimo, né? Na mente, vem aqui um cardume veio, quando foi buscar, o que é isso? Acho que foi uma pedra que botaram aqui, né? Eu fico imaginando a sensação, o que é isso? Não é peixe, aqui na beira, ter peixe, não é possível. E quando eles começaram a puxar, viram que era muito peixe, que encheu o barco dele. Ele chamou o barco lá de Tiago e João, vem para cá pessoal, eu não sei o que está acontecendo, mas é muito peixe, é muita provisão, é muita bênção. Por quê? Porque ele emprestou o seu barco. Diga para o seu irmão, empreste o seu barco para Jesus. Empresta o barco para a palavra. O fato que a fé abre portas para o sobrenatural. Eu tenho falado aqui e vou martelar, né? É o pregador, eu estou com o martelo batendo, é o que prega, estou batendo no mesmo prego. Deus chamou Ezequiel para realizar uma obra, uma visão que Deus deu para ele, uma visão, um sonho de Deus, mas usou o que? A palavra. Deus pega a palavra, disponibiliza para nossas mãos, para nós usarmos em favor do seu reino. A linguagem da fé é a palavra que cria o ambiente não tinha milagre, mas quando Pedro ouviu a palavra de Jesus, quando Pedro cumpriu a palavra de Jesus, o milagre veio. O seu ambiente pode tornar um ambiente de milagre, à medida que você se colocar à disposição e ser a boca de Deus, para criar um ambiente de milagre, para tornar do nada coisas que não existem, para tornar, reviver, para restaurar ossos que já estavam enterrados, situações que estavam perdidas. Disse Pedro, aliás, Simão, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Deus quer encher o seu barquinho, mas você precisa sonhar os sonhos de Deus. Enquanto você estiver sonhando os seus próprios sonhos, vou te dizer com toda certeza, vai dar tudo errado. Quando você sonha os sonhos de Deus, Deus começa a mover, e vai pegar aquilo que você acha que é o certo, Ele transforma em bênçãos, Ele transforma a maldição em bênção, Ele transforma o deserto em manancial, quando você entende que deve viver os sonhos de Deus, é buscar o reino,
E aqui a palavra forte para a fé é que a fé é obediente. E obediência é uma palavra muito simples, mas pouco praticada. Saul foi escolhido rei de Israel, mas Saul perdeu o seu reinado, porque ele tinha uma obediência parcial. Samuel disse para ele: olha só, você vai destruir este inimigo, vai matar todo mundo, vai matar animais, não vai deixar nada. Ele destruiu a nação, mas preservou os animais, preservou o rei, com a desculpa de oferecer sacrifícios a Deus. Animais bonitinhos? Era, mas não foi o que Deus mandou fazer. E ele disse: olha, é melhor obedecer do que sacrificar. Você tem que ser obediente a Deus. Simão não questionou. Ele pode até não estar acreditando muito. Isso acontece muito com a gente. Mas mesmo assim ele obedeceu. Ele não podia estar certo. Eu vou jogar aqui por uma questão de educação. Ele curou a minha sogra. É uma bênção. Uma sogra doente, é um negócio complicado para cuidar e tudo mais. Minha esposa está feliz, fez tantos milagres, ele se importou comigo. Que custa eu jogar a rede? Mas foi nessa atitude, mesmo não acreditando, mesmo não vendo, mesmo achando que teria que de novo puxar aquelas redes sem nada e fazer um retrabalho de novo, ele lançou as redes. Por quê? Porque a obediência é uma das maiores virtudes do ser humano. Sempre falei isso para meus filhos, obediência é uma virtude. A obediência é a vida de Jesus na nossa vida. Obediência é a autorização de Jesus para intervir na sua vida, para tocar na sua ferida, para dizer as verdades que você precisa ouvir, os nãos que você precisa ouvir, a direção que você precisa caminhar, a hora de caminhar, a hora de parar, a hora de ouvir. É a permissão que damos a Jesus para interferir e conduzir a nossa vida segundo a vontade de Deus. A obediência à palavra abre janelas para o fluir do sobrenatural na nossa vida. Obediência é viver o natural de uma maneira sobrenatural. Vai tomar seu café? Não sai pegando o pão feito um bárbaro da Idade Média. Coloca lá em cima da mesa o pão, o café, o leite. Senhor, muito obrigado por este pão. Senhor, traga provisão, traga prosperidade. Senhor, abra a porta para os empregos, não meu, porque eu já tenho emprego, mas dos meus filhos que ainda não nasceram. Ontem nasceu um filho de um pastor, amigo nosso,
Ele falou: esse é o primeiro filho de 9, primeiro neto de 9. Eu falei: que maravilha, mal nasceu, já está pedindo mais 8. Não sei onde é que ele tirou 9. Depois eu vou perguntar para ele: que 9 é esse aí? Onde é que você tirou esse número 9? Já declarou 9 filhos, 9 netos. Nasceu lá, ele já colocou lá. Eu vou precisar de uma. Eu estou orando para ter neto, acho que eu tenho que colocar um número também. Eu vou conversar com a Márcia, vou começar a orar com números. Eu tenho orado para ter, mas não estou especificando números. Vou começar a botar uns números, uns nomes, umas coisas assim. Queridos, o sobrenatural, ele vem quando nós temos fé. E fé é obediência. Diga para o seu irmão: fé é obediência a Deus e a sua palavra. Sua palavra. Depois que isso aconteceu, esse milagre aconteceu, se algo extraordinário aconteceu, ele ficou admirado, todos ficaram admirados. Imagino. Bem, eu sabia que Jesus curava, que Jesus libertava os cativos, que os demônios saíam das pessoas, mas isso eu nunca vi. Brotar peixe do nada. Durante o dia, é impossível ter um cardume durante o dia. Eu sei que é de noite que as coisas acontecem. Existe um local específico no mar da Galileia, em que nós vamos. Depende do ano, depende do dia, da fase da lua. Tem uma série de aspectos profissionais. Uma ciência aí para pescar. Não é só jogar uma vara, não é só jogar um anzol. Eles ficaram admirados. Eles ficaram surpreendidos com tudo isso. E no verso 8, Simão Pedro se prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Ele disponibilizou o barco é meu, tá bom, dou permissão para você entrar. O barco continua meu, mas eu vou lançar a rede. Ele lançou, o barco é dele. Agora, um aspecto fundamental da fé, é que a fé que Deus coloca em nós, derrota o nosso eu, tira do trono, desarma, neutraliza o nosso eu perde as forças, e ele se desaba diante de Cristo, dizendo que era um pecador, porque a palavra de Deus nos diz que todos nós somos pecadores, e destituídos nós somos da graça de Deus, da salvação, da vida eterna, e Cristo está trabalhando esta área. Agora não importa mais os peixes, agora não importa mais pagar as contas na segunda-feira, não importa mais o barco, o que importa agora é se dobrar diante daquele que está fazendo o milagre, está reconhecendo Jesus como alguém que vai além de coisas materiais, que confia em mim e em você, que separa um tempo para conversar com um tal de Simão, pescador,
que convida para entrar na vida dele e mudar a vida dele. Pedro agora está experimentando as consequências de ter Cristo na vida dele. Quando Cristo está na nossa vida, tudo muda. Tudo é mudado. João Batista estava andando com seus discípulos e passa Jesus. E João Batista diz assim: esse aqui é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diz lá em João que 2 foram atrás de Jesus. Um deles era André. De André conhece a Cristo, vai até Simão. Falei: Simão, olha, eu conheci aquele que viria, o Messias. E aí Simão foi conhecê-lo. Ele diz: olha, daqui em diante você não será mais chamado de Simão, mas de Pedro. Quando nós temos um encontro com Jesus, quando nós permitimos e ouvimos a sua voz, a nossa vida é mudada, ela é transformada, ela é impactada. Jesus Cristo entrou no barco e veio para destruir o nosso maior inimigo. Sabe qual é o nosso maior inimigo? Não é o diabo. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Diga para o seu irmão: o seu maior inimigo é você mesmo. O apóstolo Paulo fala que nós devemos ser mortos e sepultados e crucificados em Cristo. Sepultamento é você morrer para o mundo. E a partir do momento que você é transformado em uma nova criatura, por isso que Jesus fala assim, estava falando hoje de manhã, se alguém te der um tapa, você vira o quê? O outro rosto. Sabe por quê? Porque você não sente mais, você é uma nova criatura. Pisou no teu pé, você dá glória a Deus. Eu me lembro que eu trabalhava com homens, e eu fazia futebol e churrasco, ministração da palavra, futebol e churrasco. Colocava o pessoal no centro da quadra, tinha um pessoal lá, era o Jorge que fazia o churrasco, eu tinha uma equipe de churrasco, churrasqueiro, coisa de primeira, irmão, tudo equipado lá, equipamento, o cheirinho bacana, e eu falava da palavra de Deus. E olha só, se houver algum palavrão aqui, vai embora aqui na hora, eu não quero nem saber. Segundo, se bater com força, você dê glória a Deus. E se você tiver de maldade, também vai embora. Aqui é futebol crente. Eu passei 2 anos fazendo o trabalho, nunca mandei ninguém embora. Nunca mandei ninguém embora. Eu estava ensinando um princípio para eles: vocês estão mortos para o mundo. O seu eu está crucificado, o eu foi derrotado. E agora, quando ele é derrotado, você se prostra. É algo natural. Você tinha uma venda, agora a venda foi tirada. E agora você começa a enxergar a Jesus como ele realmente é. Você começa a sentir de uma maneira diferente aquele que te salvou.
Você não pode vê-lo fisicamente, mas você pode senti-lo espiritualmente. E eu quero finalizar dizendo que a fé gera em nós um irresistível, a palavra é irresistível, desejo de servir, desejo de fazer alguma coisa, de ir. E aqui Jesus Cristo, diante da admiração, diante da prostração de Pedro, de Simão, aqui, ele diz no verso 10, parte B, não temas. Você está admirado, você está prostrado, você está apavorado, é isso mesmo. Daqui em diante, você será pescador de homens. Daqui em diante eu vou te dar uma missão. Daqui em diante eu vou te dar uma visão. E diz o texto, que arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando o quê? Tudo, o seguiram. Não estou chamando ninguém aqui para deixar os seus empregos e seguir a Jesus, não é esse o contexto. O contexto é que Deus nos chama para fazer alguma coisa, para ser o quê? Pescador. Você é um pescador. Diga para o seu irmão, você é uma pescadora, você é um pescador. Deus quer te levar para grandes mares. Você é um pescador, uma pescadora. Porque aonde está a visão, está o quê? A provisão. Acompanha. Eu não sei aonde está o seu barco, mas Jesus está te chamando, olha só, vamos começar, mas vamos começar diferente. Você vai fazer tudo que você está fazendo, mas agora é do meu jeito. Não fique confiando em técnicas de venda, porque quem manda cliente é Jesus. Quem manda é Jesus. Você está num sufoco, Senhor, e olha, eu cansei de fazer isso, e faço sempre. Quero marcar uma consulta. Senhor, em nome de Jesus, me dê aqui um horário, está tão difícil aqui. Consulta disponibilizada, pá, meto logo o dedo, né? Pá, horário, pá, e diz assim, glória a Deus. Coisa simples. Por quê? Porque você começa a viver isso. Você começa a glorificar a Deus. Você começa a viver uma vida agora de fé. Uma vida profética. Viver pela palavra que Jesus disse. Não viver pela palavra que a pessoa falou para você. Você faz o que a palavra de Deus diz para você falar e fazer e realizar, e as coisas vão acontecer. Agora você precisa também sonhar, você precisa ter visões, você precisa criar, o que eu quero ser, aonde eu quero alcançar. Senhor, eu vou alcançar. Gosto sempre de falar do tal do Caleb, que foi um dos espias que voltou com boas notícias. Moisés prometeu para ele uma terra em Canaã. Isso ele tinha 40 anos de idade. 45 anos depois, ele volta diante de Josué. Josué é o seguinte, lembra daquela história dos espias, que nós dois, trouxemos boas notícias, o Senhor nos preservou, e Moisés nos deu a terra, e para mim a terra dos jebuseus, pois é, estou vindo aqui.
estou com 85 anos de idade, estou com o mesmo vigor que tinha 40. Isso é fé, é acreditar numa palavra que foi dita para ele. Você tem um pedaço de terra aqui neste mundo, um espaço para você ocupar, um espaço para você crescer, um espaço para você profetizar, um espaço para você frutificar. Mas você precisa acreditar. Você precisa confiar no Deus que está aqui, no Jesus que se manifesta neste lugar, no Jesus que está andando nesta hora, porque a palavra de Deus é viva, e esta palavra é Jesus, é a ação de Jesus na nossa vida, e Ele tem algo para fazer com você, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus, sabia disso? Todos sabem, mas ninguém para pensar que da maneira que Deus criou as coisas através da sua palavra, você também foi dotado disso. Você não crê nisso, mas nessa noite você vai acreditar. Eu sou criado à imagem e semelhança de Deus, e agora eu vou criar o meu jardim do Éden, vou criar, através da minha palavra. Você precisa entender nesta noite, que você foi criado por Deus, e amado por Deus, a tal ponto que Deus enviou o seu Filho, para morrer por mim, e para morrer por você. Você precisa acreditar que você não é apenas filho de Deus, mas você é co-herdeiro, ou seja, a mesma herança de Cristo, é a mesma herança que eu e você temos, e Ele tem coisas para você, porque pelo fato de você ser filho de Deus, você tem um propósito, e o seu propósito não é pagar contas, o seu propósito é se encher da presença de Deus, o seu propósito é glorificar a Deus, exaltar a Deus, louvar a Deus, magnificar a Deus, viver na presença de Deus, porque foi assim que Deus fez com Adão e Eva, e não lhes faltou nada, nada faltou. Quero convidar você a ouvir o chamado de Deus. Deus, através de Cristo, chamou Pedro. A partir de hoje, você, estou mudando você para ser um pescador de homens. Deus chamou Jacó, Jacó brigou com o anjo, a luta foi a noite toda. Ele diz: olha, a partir de hoje, você não vai ser mais chamado Jacó, não, você vai ser chamado Israel, porque como príncipe lutou contra o Senhor. Deus chamou Abrão, diz: olha, sai da tua terra, da tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Mas à frente, Deus muda o nome de Abrão para Abraão, pai de muitas nações. Gideão foi chamado por Deus para libertar Israel do jugo dos midianitas, e a primeira coisa que Gideão fez foi derrubar o altar de Baal. Gideão não era mais chamado de Gideão, Gideão foi chamado de Jerubaal, aquele que derruba Baal. Você é aquele que derruba Baal, você é aquele que
desfaz as obras do diabo. Você é o que rebenta as cadeias, expulsa demônios, enfrenta a potestade, porque o Senhor está contigo, porque maior é o que está com você do que está com o mundo. Quero convidar você a se colocar de pé. Feche os seus olhos. O Senhor Jesus Cristo nesta noite está te chamando para viver uma vida pautada no sobrenatural. O Senhor está te mostrando como mostrou para Simão. Ele achava que estava no domínio das coisas, ele achava que o barco era dele, ele achava que dominava a sua profissão, que ele dominava a sua vida, mas no final ele largou tudo e foi seguir a Jesus. Ou seja, a minha vida que eu vivo agora na carne, eu vivo agora na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou na cruz do Calvário. Jesus está te chamando nesta noite para ter uma fé diferente, uma fé que derrota o seu eu, uma fé que pensa no próximo, uma fé que é individual, tem um nome, tem um novo nome, tem uma nova vida, tem um novo e vivo caminho traçado pelo sangue do Cordeiro. É uma fé que te impulsiona, é o equibalo, te faz que com força fazer a obra de Deus, cumprir os propósitos de Deus. É uma fé que se importa com o próximo. Você não é mais um na multidão, você é algo, é alguém que Deus está ministrando pessoalmente nesta hora. Ele está falando ao seu coração. Abra o seu coração nesta hora. Abra as portas para o sobrenatural. Eu não sei qual o problema que você está vivendo, eu não sei as lutas que você está enfrentando. Pedro aqui estava desanimado, uma pesca infrutífera, boletos para pagar. Talvez você tenha problemas de outras ordens, problemas familiares, problemas de saúde, problemas na área emocional, problemas na área espiritual. Mas eu quero dizer nesta hora que o Senhor Jesus Cristo está neste lugar, está te chamando para jogar a rede, está te chamando para ter uma atitude de fé. E nesta hora você, como filho, como filha de Deus, você que veio nesta noite, Ele está te chamando. Lance a rede, lance a rede, lance a rede, e você vai ver, o que eu vou fazer na sua vida, o que eu vou fazer na sua família, o que eu vou fazer na sua casa, o que eu vou fazer na sua vida ministerial.
Não tenha medo. A partir de hoje, a partir de agora, o Senhor Jesus Cristo está te transformando, está te restaurando, está te levantando como um pescador, como uma pescadora de peixes, de homens. Você nasceu com um propósito. O seu propósito é fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Não te chamou para viver sem direção, deixando a vida te levar. Não, você foi chamado nesta noite para viver a vida de Deus, para viver os sonhos de Deus, para viver coisas grandes e tremendas que ainda não aconteceram. Aquilo que você não ouviu, aquilo que você não viu, aquilo que jamais subiu ao seu coração, é isso que o Senhor tem para a sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, quero abençoar a tua igreja nesta hora. Pai, encha o teu povo nesta noite com esta fé inabalável, com esta fé irresistível, com esta fé impetuosa, com esta fé corajosa, que nós possamos redescobrir nesta noite a essência da nossa fé, para sermos produtivos, para sermos felizes, para sermos abençoados, para sermos bem-aventurados. Essa, Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Você que crê nessa palavra, diga amém. Diga: eu recebo, é para minha vida, é para minha família, é para minha igreja. Deus tem grande escolha para a sua vida. Segura a mão do seu irmão. Vamos terminar o culto nesta noite. E diga para o seu irmão: recebeu a palavra? Tua fé está avivada? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, se eu não vier, Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo no que vejo, mas eu vivo no que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia, aleluia. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por esta noite tão especial. Obrigado pela tua palavra. Saímos daqui, Senhor, com a nossa fé solidificada para enfrentar uma segunda-feira, uma semana com fé, não duvidando, porque nós não somos daqueles que duvidam, mas somos daqueles que creem, daqueles que confiam,
num Deus que é galardoador daqueles que o temem. Leva-nos em paz, sob tua graça e proteção até os nossos lares. Nos dê uma semana rica, abençoada na tua presença. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Divino Espírito Santo de Deus repouse sobre a igreja do Senhor, não só agora, mas até que o Senhor venha. Amém, amém, e graças a Deus. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. E o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, o tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo.